PEC, que amplia a imunidade tributária de entidades religiosas e templos de qualquer culto. E o que é que isso significa? Quem vai explicar para o público do Jornal da Cidade é o advogado tributarista Johnny de Carvalho. Johnny, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Essa imunidade pode representar, por exemplo, uma queda na arrecadação de impostos? Bom dia, Laís Florencio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Em certa parte, sim. Sempre quando a gente trata de imunidade ou de isenção, a gente fala de alguma perca de arrecadação. A questão da imunidade, ela já existia, né? Então, desde a Constituição de 88 já tinha a existência, até antes dela, da imunidade para os templos de qualquer culto. Essa foi ampliada agora com a reforma tributária, sendo incluída as entidades religiosas, as organizações de assistências e beneficentes. Por exemplo, tem muita igreja que ela tem uma clínica para reabilitação. Então, agora essas clínicas também de reabilitação, elas foram incluídas na imunidade também. Johnny, nos escuta? Estou escutando. Pronto, perfeito. Johnny, a decisão, por exemplo, vale só a nível federal ou também vai ser aplicada para estados, municípios, caso seja aprovada aí no plenário? A imunidade, ela abrange todos os impostos, seja federal, estadual ou municipal. Então, exemplo, hoje as igrejas elas já têm imunidade em relação a IPTU, em relação a IPVA, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, entendeu? Porque a imunidade ela antes já era para questão de patrimônio, de renda e de serviços. Essa PEC tem a proposta de trazer a questão da aquisição de bens e serviços, ou seja, o ICMS. Hoje as contas de energia, ela vem na fatura o valor do ICMS. E as igrejas elas vêm contribuindo com esse ICMS, porque o verdadeiro contribuinte do ICMS da conta de energia é a distribuidora. Nós, consumidores, somos só contribuintes de fato. Então, tinha decisões que diziam que o contribuinte, no caso das igrejas, não pode transferir a sua imunidade para a distribuidora. E a partir dessa ampliação, uma hipótese dessas, ela já poderia não pagar mais o ICMS sobre a fatura de energia. Sim. Johnny? Oi, estou ouvindo. Pode concluir. Então, alô? Oi, estamos te ouvindo. Pronto. Então, assim, essa ampliação que foi aprovada agora na comissão especial, ela tanto se refere à aquisição de bens e serviços para a formação de patrimônio, como a geração de renda e prestação de serviços. Então, assim, de maneira geral, os tributos que incide sobre o comércio, sobre a aquisição de bens e serviços, também vai passar a ter imunidade pela igreja. Ô, Johnny, e perante o que já existe, vai ter, por exemplo, uma ampliação da lista de impostos de isenção, ou é basicamente assim, a mesma coisa, só amplia o público? Na verdade, vai ser praticamente a mesma coisa, porque já tínhamos decisões do STF que já vinha ampliando essa imunidade. A questão agora é que, ao invés de ter uma decisão judicial, vai passar a ter uma previsão na Constituição. Então, recentemente, o imposto de importação já tinha sido julgado pelo STF, que iria recair a imunidade para que os templos religiosos, as entidades religiosas não pagassem esse imposto. Então, com a previsão na Constituição, dá uma garantia a mais. Perfeito. E a medida também vai contemplar, por exemplo, organizações assistenciais e beneficentes? Sim, também irá incidir recair sobre eles, porque eles foram incluídos a partir da reforma tributária. E a PEC, agora número 5 de 2023, ela vem ampliar essa imunidade. Como eles já estão lá no rol do artigo 150, inciso 6º, que foi implantado pela reforma tributária, eles também passam a se beneficiar. Tem uma parte do texto que foi aprovado nessa comissão especial, Johnny, que ele diz o seguinte: o mecanismo da imunidade ampliada funcionará por meio de devolução de tributos pagos pelas entidades nessas atividades. Para quem está acompanhando a gente, o que é que isso significa na prática? Na prática, é feito disso. Os impostos sobre o consumo,
Quem é o contribuinte? É aquela loja que vende, é aquele distribuidor que fornece. Então, ele é que faz a arrecadação. Porém, o imposto está embutido sobre o preço do bem ou do serviço. Então, teoricamente, aí seria uma situação de que a empresa faz o recolhimento, porém, o ente que recebeu, ele faz a devolução, ou por meio de uma compensação ou restituição, para a organização religiosa. Perfeito. Então, de suma, vai ser uma medida que, se for entrar em vigor, vai beneficiar muitas entidades religiosas, né? Enfim, entidades beneficentes, mas também vai dar uma celeridade maior aí para as atividades, né, Johnny? Isso. Lembrando também que muitas dessas ampliações já tinham sido concedidas através do judiciário. Sim. Então, como é que funciona a questão do judiciário? Hoje ele pode ter um entendimento, amanhã ele pode modificar. Mas a partir do momento que você inclui na Constituição Federal, o judiciário ele vai ter que obedecer à Constituição. Então ele não vai ter essa discricionalidade de hoje a gente tem um entendimento, amanhã a gente muda. Entendeu? Então é uma questão mais de garantir o que já vem sendo conquistado através do judiciário. Perfeito. Johnny, olha, eu quero agradecer sua participação aqui. A gente vai seguir acompanhando, né, essas mudanças na legislação. Tem muita coisa acontecendo do último ano para cá envolvendo tributos, impostos, né, e com certeza vai mudar muito mais, porque isso é muito cíclico, né? E eu agradeço bastante suas orientações aqui e até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço a oportunidade e pode contar comigo. A gente conversou com o advogado tributarista Johnny de Carvalho, falando um pouquinho aí sobre a isenção, explicando para vocês como funciona essa isenção de igrejas, templos, de qualquer culto, para a isenção de impostos, né? Então tá aí, vale lembrar, tá, que isso foi aprovado numa comissão